Muito bem, nós vamos ler Eclesiastes. Eclesiastes. Todas as Bíblias têm. Quem utiliza edições paulinas tem o livro Eclesiástico e Eclesiastes. Nós vamos ler Eclesiastes, tá bom? Todos acharam? Tá difícil, né? Todos acharam? Eclesiastes? Eu disse 5 ou 3? Não disse nenhum? Gente, vocês vão acostumando aí com a idade, tá? Eclesiastes 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. O Ed vai estar nos auxiliando nessa leitura. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar o tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de pratear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajudar a juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Quem não achou ainda, Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8. Senhor, nós nesse momento, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo venha trazer a revelação desta palavra ao nosso coração. Nós necessitamos do Senhor, necessitamos da Tua sabedoria, e eu sei que ninguém está aqui apenas para estar juntos, mas com certeza o Senhor nos trouxe aqui, porque a palavra é viva, é eficaz, e nós dependemos agora desta revelação ao nosso coração. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, né, nós não temos algumas atividades, e quinta-feira é mais focado então nesse momento do estudo da palavra. Então esqueça o sono, esqueça a preguiça, o pregador vai tentar falar mais rápido, se precisar gritar eu grito, mas nós temos aí pelo menos 30 minutos de leitura bíblica e de buscar aí do Senhor uma orientação. Quem sabe lidar bem com o seu tempo? Todo ano, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu preciso me organizar o meu tempo para dedicar mais coisa nisso, mais tempo aquilo, e quando você menos espera, você assumiu mais compromisso do que deveria ter assumido, e agora você está quase que sobrevivendo, numa correria desenfreada. E aí a família perde, os filhos perdem, você também perde saúde, enfim, todo um contexto
que nós percebemos com essa questão de tempo. Aqui quem está escrevendo o livro de Eclesiastes foi Salomão. Salomão, segundo a Bíblia, é o homem mais sábio que que antecede a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E dentro dessa sabedoria, o Senhor dá a instrução e orienta então para falar a respeito do tempo. No domingo de manhã nós trabalhamos aqui um assunto que para mim foi bastante esclarecedor, quando Deus espera o tempo certo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, o tempo certo de esperar o período que ele viveu nesse mundo, o tempo certo de ir à cruz e o tempo certo de ser crucificado. Apesar da promessa ter sido em Gênesis 3,15, que ele esmagaria a cabeça da serpente, isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso levou aí aproximadamente 4.000 anos. Alguns indicam 3.975, alguns indicam 3.954, alguns indicam 4.026, mas é nessa faixa. Ou seja, Deus esperou dia após dia para chegar o momento em que Jesus fosse crucificado, para que acontecesse aquilo que o próprio João Batista, o próprio anjo Gabriel diz: ele salvará o seu povo dos seus pecados. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, uma expectativa que Deus tinha aconteceu para nós um tempo muito longo. Mas partindo do princípio da palavra, para Deus um dia é como 1.000 anos. 1.000 anos como se fosse um dia. Ou seja, nós não temos essa dimensão do tempo de Deus. Já trabalhamos isso aqui. O tempo nosso é cronológico, relógio. Eu tenho que estar a tal hora, em tal lugar, eu tenho esse compromisso, eu não posso me atrasar. O tempo de Deus é kairos, é o tempo que não conta o tempo. Ele é o início, o meio e o fim. Deus é atemporal, Ele está aqui como Ele esteve no passado, como Ele está no futuro, e esse processo não é o nosso cronológico. Por exemplo, lembra da sua infância lá no sítio, quem morou no sítio? Conseguiu acessar? Quanto tempo levou para isso? Eu já subi aquele morro que eu morava em Apucarana, já voltei, lembrei do tombo que caí, fração de segundos. Deus está nessa questão do tempo. E aqui ele chama atenção no versículo 1, dizendo o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É muito forte isso aqui, gente. É ao mesmo tempo que é muito claro isso aqui, tá? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Por que eu repeti a leitura? Porque nós precisamos de sabedoria para viver
o tempo que nós estamos vivendo, o momento, a hora, no relacionamento, na educação dos filhos, em alguma discussão, às vezes um pouco mais acalentada, tempo de ouvir, tempo de parar, tempo de dar uma resposta branda. Então, se nós tivermos o discernimento para entender o tempo que eu vou ver o filho nascer e o tempo que eu vou ver o meu pai morrer, o tempo que eu vou participar de momentos difíceis e tempo de alegria, cada tempo com alegria, sabendo que o Senhor está no controle. Por quê? Porque no versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Então isso é fantástico. Há coisas que nós não entendemos, e eu não me pergunte que eu não vou saber explicar, tá? Ontem eu visitei uma pessoa que teve hidrocefalia aos 25 anos de idade, algo não comum, e essa pessoa está há 20 anos numa cama. Ouve tudo, entende tudo, tem conhecimento do processo degenerativo, viu as limitações acontecendo, parou de andar, parou de falar, parou de ter os movimentos e hoje alimentado com líquidos e sobrevivendo. Entender isso, eu não sei. O que tem por trás disso, também não entendo. Eu sei que Deus nunca perdeu o controle de nada. E nós precisamos enxergar Deus nos mínimos detalhes, para que nós possamos glorificá-lo e não perder tempo de ficar murmurando, ou entristecendo, ou chateado, ou bicudo, ou brabo, com tudo e com o mundo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que quer se matar. Eu disse, realmente, a melhor coisa que acontece é morrer mesmo. Só que não é tirando a própria vida, é você se entregar à morte que aconteceu em Cristo Jesus. E você deixará de ter a velha vida para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Isto já aconteceu comigo e aconteceu com algumas pessoas. Amanhã de manhã, às 9h, eu vou estar fazendo uma palestra no Exército a respeito do suicídio. São vários casos, não no Exército, mas é algo que nós estamos presenciando na sociedade. O desejo de morrer, ou a busca pelo suicídio, na verdade não é que ele quer morrer, ele quer uma outra vida a qual ele não tem e gostaria de ter. Eu não sei quantos já assistiram, recomendo A Falta que a Falta Faz. Você encontra esse vídeo no YouTube. É um livro, mas é descrito, falado por uma pessoa muito precioso, essa falta. A pessoa tem uma falta, que ela não consegue ser preenchida, essa falta, e somente Deus pode preencher isso. Evidentemente que isso não está no vídeo, mas é um vídeo muito interessante para fazer pensar, a falta que a falta faz, ok? Muito bem, nós vamos agora para Marcos capítulo 4, porque nós encontramos aqui um caso que alguém poderia perguntar: por que Deus, sendo o Todo-Poderoso, permitiu esse moço chegar nessa condição? Gente, aquele ar está ligado, aquele está ligado, esse não está ligado. Normalmente, aqui na frente é mais agradável, tá? Quem estiver, pode vir na frente. Eu, por exemplo, estou suando aqui na frente.
Eu estou quase pedindo para aumentar o ar. Nossa, quem está lá atrás vai morrer. Marcos capítulo 4. Eu só vou contextualizar, porque termina o capítulo 4, é quando Jesus passa por aquela tempestade, ele está dormindo, né, os discípulos vão acordá-lo, e aí ele fala ao mar, cala-te, aquieta-te, enfim, há uma bonança. Eles chegam na ilha de Gadara. Ali em Gadara, eles encontram um homem, né, que nós vamos ler agora, Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Marcos 5, verso 1. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Isso, nós vamos parar aqui um pouquinho. Tentar imaginar isso. Por que que um ser humano chega nessa condição? Versículo 2: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, a minha versão diz assim, dos sepulcros. Esse homem morava nos sepulcros. Um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então vamos imaginar esse homem na sociedade hoje, né? É um monstro, cadeia, nada pode prendê-lo, e ele mora lá nos sepulcros. Versículo 4: Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. A ideia de amansar é um monstro, um ser humano que, trazendo para a nossa realidade hoje, ele foi criado em uma cultura, em um pensamento, uma forma de pensar, né? Os avós ensinaram uma doutrina para ele creu nisso, ele é irredutível quanto à crença dos seus pais, ele se torna um monstro, ele não pode ser amansado, ele não está aberto para mudanças, ele se fechou. O versículo continua dizendo assim: E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então você consegue imaginar uma pessoa, ele estava à margem da sociedade, é alguém que a sociedade não quer, tá? Está lá distante. Muito bem, há um tempo determinado para todas as coisas. Por que que esse homem chegou nesse ponto? Nós vamos entender já já. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000,
e afogou-se no mar. Isso, vamos dar uma pausa. Você está vendo aqui uma expressão manada de porcos. Não existe isso. É vara de porcos. Só que são 2.000. Por isso que o texto traz isto, tá? Então, para nós entendermos aqui o quadro, esse homem possuído de 2.000 demônios, e há uma conversa com o Senhor Jesus. Olha, se você permitir, poderia lançar nesses porcos, e o Senhor lhe permitiu, e esses porcos então vão e afogaram-se no mar. Versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Sabe aquele alvoroço? Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Sabe, é um vilarejo, onde um homem tem essas proporções, é conhecido de todo mundo se esconde, todo mundo tem medo, ninguém passa naquele lugar. De repente o Senhor Jesus tem um encontro com ele e acontece algo chamado milagre, algo sobrenatural, algo que a ciência não explica. Se eu for ler isso aqui na faculdade, no último ano de psicologia, eles vão dizer, isso aí é besteira, nunca vi uma besteira tão grande. Porque uma vez psicótico, toda a vida é psicótico. Uma vez neurótico, toda a vida é neurótico. Freud define isso claramente. Não existe solução para o homem. O que existe é terapia, consertar algumas coisas que a vida trouxe como trauma. Na verdade, nós estamos lendo a palavra como ela é palavra de Deus. E quando Deus age, milagres acontecem. Há um sobrenatural de Deus. Aqui então, ele tem esse encontro com o Senhor Jesus, e o versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aí tem uma coisa interessante, né? Eu não sei se você já ouviu isso, mas de repente alguém chega numa igreja e fala assim, nossa, mas o fulano de tal, eu conheço esse homem, isso é uma tranqueira. Pode ser que ele tenha sido mesmo uma tranqueira. Aliás, todos aqui, sem exceção, são tranqueiras transformados pela graça do bom Deus, né? Essa igreja é igual curva de rio, para tudo que não presta. Aí o Senhor cura, transforma, restaura, né? Pastor, aquele senhor lá que vai lá na sua comunidade, mas aquilo no passado era terrível. Eu também era, todo mundo era, terrível. Mas entra aí a graça, o milagre de Deus, né? Este homem era tranqueira. Entra o Senhor Jesus Cristo e faz um milagre. Versículo 15. E foram ter com Jesus. Isso aqui eu acho lindo, gente. Trazendo aquele link de Eclesiastes. Tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo determinado. A sociedade presencia esse quadro, mas quando a pessoa encontra, não com uma igreja, não com uma denominação, não com um movimento, é quando ele tem um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sem intermediários, tipo assim, o pastor não é porcaria nenhuma, o pastor é simplesmente alguém que está estudando a palavra juntos com os demais, não existe diferença. O que nós precisamos é ter um encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e este homem, né, tem esse encontro, aí as pessoas vão até onde? Vão até a pessoa do Senhor Jesus Cristo, muitos curiosos, né? Nós temos isso. É interessante que na Veja de 2013, um repórter entrou numa situação ali em uma igreja evangélica, mas não como o desejo de conhecer o Senhor, é com o desejo de fazer uma matéria contra o que estava sendo feito ali.
Então, nós temos pessoas que vão até o Senhor Jesus apenas para ver se acontece algumas coisas, e outras vão porque carecem da pessoa dele. E aqui, versículo 15, então, foram até ele, viram o endemoniado, o que tivera legião, de que forma? Assentado. Esse homem não sentava, ele andava de dia e de noite, ele não parava, ele se cortava com pedras, as cadeias, não podia prendê-lo, ele não tinha dia, não tinha noite, mas agora ele está assentado, e olha que coisa linda, em perfeito juízo. Esse perfeito juízo é o que diz escrito em Provérbios, é capaz de refletir, de considerar, de pensar. E aí eles temeram, porque não tem como negar, o milagre aconteceu. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Que coisa estranha é essa aqui? Viram o milagre, realmente aconteceu, ficaram sabendo dos porcos, porcos é economia, é dinheiro, são 2.000 porcos a menos para alimentar o povo. O que nós vamos fazer? Nós não precisamos de cura, só o endemoniado precisava de cura, nós não. Então, vem o texto dizendo, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Gente, quando eu leio esse texto, várias vezes já lemos, até já estudamos sobre isso, mas a oportunidade da ilha de Gadara, de conhecer o Senhor Jesus Cristo nessa ocasião, de chegar e dizer assim, Jesus, fica um pouco mais, vamos conversar, eu também preciso, a minha família também precisa, nós precisamos do Senhor, como seria diferente? Mas Jesus, aqui acontece exatamente uma função, ele vai, somente este homem tem uma experiência e ele volta. É incrível isso. E nós estamos relatando isto porque, se der tempo, não sei se vai dar tempo, mas colocar a diferença de pecadores, porque às vezes a pessoa tem, eu não sou esse camarada terrível, mas nós temos um outro camarada, que ele era, segundo a lei, irrepreensível, ele foi criado aos pés de Gamaliel, era um homem inteligentíssimo, mas ele também precisou ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, nesse extremo, até o outro extremo, provavelmente, todos nós estamos aí nesse meio, E a graça de Deus se manifesta então para todos os homens. Vamos continuar, versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Olha que coisa linda isso aqui, gente. Aquele que teve a experiência, o que ele quer? Eu quero ir contigo. Eu não quero ficar aqui. Eu não sei, todos aqueles que já experimentaram essa graça do Senhor Jesus, quando vê, quando assiste o noticiário, quando perde a esperança no Brasil. Eu já perdi a esperança no Brasil faz muito tempo, Desde a revelação da palavra. Nós temos esperança em quem? Em Deus, que pode todas as coisas. Não há esperança nesse... O texto é muito claro nas Escrituras, Basta cada dia o seu próprio mal. Nós ainda vamos presenciar coisas que nós vamos ficar mais chocados ainda. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, sabendo que os tempos estão aí, as coisas estão acontecendo, nós vamos viver com mais sabedoria, a cada momento. Perde um, ganha-se outro, tem alegria hoje, tem uma tristeza amanhã, mas sempre na dependência do Senhor. Aqui então nós temos esse fato, o endemoniado quer ir junto, eu quero ir contigo.
eu quero estar sempre contigo, né? Mas ele lhe diz o seguinte, 19. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Isso. Você percebe, talvez na sua Bíblia tem isso, que termina aqui, aí tem ali já um outro fato, que é a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Algumas versões têm essa interrupção. No versículo 21, Jesus entra no barco e volta à outra margem, ou seja, ele foi ali naquele local fazer uma obra, ele fez e ele volta. O que eu gostaria de chamar a nossa atenção aqui é que religião é pior do que crack. Religião é pior do que maconha. Religião é pior que álcool. Religião vicia. E o viciado quer levar o outro ao mesmo vício. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que ser da igreja tal. Você já viu que pessoa se converte a uma determinada denominação, e daí o que ele quer? Ele quer que você seja daquela denominação. Porque se você não for daquela denominação, você não participa da roda de maconha com ele, porque o pensamento é o mesmo. Todos têm que pensar uniformemente. Se você não fuma crack, você não pode fazer parte. Se você não anda de preto, você não vai fazer parte daquele grupo que só anda dessa forma. Ou seja, Jesus disse o seguinte: eu não quero que você venha comigo, eu quero que você faça uma coisa, e isso é extremamente importante para nós. Será que foi o meu? Não, não foi. Não foi. A pilha está dando... não, foi você que deu o toque ali. Olha que coisa interessante para nós pensarmos aqui nesse texto. Quando Jesus transforma uma pessoa, essa pessoa vai fazer a diferença dentro da sua casa. Agora, quando uma pessoa se converte a uma religião, essa pessoa, desculpa a expressão, vai ser um pé no saco dentro de casa. Porque ele vai querer de toda forma, de todos os meios, tirar você do meio que você está e levá-lo para dentro da denominação dele. E isso é terrível. Porque quando Jesus faz a obra em um indivíduo, ele diz o seguinte: olha, você não precisa sair por aí falando muita coisa, eu quero que você comece dentro da sua casa. Você vai exalar o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo dentro da sua casa. Agora prepare-se. João capítulo 8. O versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele moço não fez seminário, não fez 4 anos de teologia, não estudou. Simplesmente ele tem algo que muitas pessoas têm teologia, têm PhD em teologia, têm formação de igreja, participa do diaconato, tem muita informação, mas falta ali uma coisa: experiência com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só isso. Quando a pessoa encontra-se com o Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Aí o que acontece? É uma coisa espetacular. Eu não vou querer tirar ninguém da religião na qual ele está. Eu só quero que ele conheça a mesma pessoa que eu conheci, que é Jesus. Como isso faz diferença? A ponto de a pessoa perguntar para você assim: escuta, o que aconteceu com você? Aí você não precisa dar uma aula de teologia, você simplesmente vai dizer: eu conheci a pessoa mais sublime que existe na face do mundo. E aí nós poderíamos, evidentemente, usando a teologia, descrever: é um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, o nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Hebreus chega a dizer que Ele é mais sublime do que os céus. O que aconteceu com você? Eu conheci essa pessoa e Ele mudou a minha história. Só isso. O que eu faço? Aí quando ele pergunta o que eu faço, não traz ele para a igreja. Diga assim: fale com ele, onde você estiver. Porque o que me impressiona na Bíblia é quando Zaqueu conheceu Jesus, Jesus estava passando por Jericó. Quando Jesus liberta aquele cego, ele está passando e todo mundo fala para o cego parar de gritar. Ele diz, ele ouve quando uma pessoa clama por ele, em determinado lugar ou em qualquer situação, porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Então a pessoa pode clamar. Eu queria voltar para nós terminarmos, Eclesiastes capítulo 3, que você vai ver com outros olhos esse texto. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler o versículo 1 novamente. Eclesiastes 3, o verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso. Eu estou aqui pensando em algumas coisas que para nós considerarmos, mas quando Deus anunciou o dilúvio a Noé, vocês lembram quantos anos se passaram? 100 anos. Quando Deus anunciou o nascimento de Isaque a Abraão, vocês se lembram quantos anos se passaram? 24 anos. Quando Deus fala para nós, no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Toda a nossa dificuldade, gente, é que nós aceleramos o tempo. Nós, às vezes, queremos casar antes do tempo, queremos ter filho antes do tempo, queremos ter coisas antes do tempo, queremos acelerar as coisas, e Deus trabalha tudo no tempo determinado. Então nós precisamos realmente aprender a esperar no Senhor, e as decisões a serem tomadas, até mesmo experiência. A pessoa às vezes quer, eu quero essa experiência de regeneração, eu quero, Deus não me responde. Deus responde, é que você está tão ansioso que você não vai saber nem lidar com isso, tá?
O último texto eu só vou citar, a igreja conhece, que é o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O verbo mais difícil da Bíblia, entrega. Ok? Gente, obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, né, de estar aqui, de me aguentar esse tempo. Nós vamos orar. Vamos ficar em pé.